Faculdade? Não sei. Por quê? O que você tá achando? Em geral, não é tão ruim, eu acho. Assim, tem as provas, né? Os professores, nem todo mundo legal, mas não é tão ruim. Trabalho em grupo? Ok, então na verdade eu quero trocar. Eu acho que eu tenho sim opinião sobre a faculdade. Tudo é aceitável, mas trabalhos em grupo não. Sejam muito bem-vindos a mais um guia prático de estudos baseado nas 16 personalidades do teste MBTI. Meu nome é Ed Lourentes e hoje nós vamos falar sobre a famosa personalidade INFJ, muito conhecido como os advogados. Se você é novo aqui no canal e não sabe como o vídeo funciona, eis uma breve explicação. Eu vou falar umas características gerais, depois características específicas, ter 2 dicas de estudo por cada característica específica. Sim, eu tenho muita coisa a dizer, esse será um vídeo longo, por isso eu vou deixar uma linha do tempo caso você queira pular para alguma parte específica. Os INFJs são pessoas muito reservadas, parecem quase que desprovidas de opinião. Normalmente estão muito focadas a outras pessoas, então elas tendem a ser muito empáticas, ser muito boas a ouvir, mesmo que não necessariamente seja algo que elas gostem de fazer o tempo inteiro. De repente um amigo chega e conta assim a vida inteira e todos os problemas. Ele precisa desabafar, ele vai até você que é INFJ. Ainda assim, são bem idealistas, vivem um pouquinho no mundo da lua e tendem a ser meio que perfeccionistas de um jeito muito engraçado, inclusive. E pra gente entender melhor como que essa personalidade funciona e o que exatamente isso tem a ver com os estudos, a gente precisa entender as funções cognitivas dessa personalidade. A sua função dominante é a intuição introvertida. A função dominante é aquela função que a gente usa sempre que pode, porque é onde a gente está mais confortável, é aquilo que a gente tem mais habilidade de usar. No caso dos INFJs, é uma função de percepção. As funções de percepção são aquelas responsáveis por coletar informações diversas, não importa qual o tipo, e colocá-la para dentro da nossa cabeça. A intuição vai fazer isso de modo bem parecido com o que a gente conhece que é a intuição mesmo. Você vai coletando essas ideias variadas, conectando uma com a outra e percebendo certos padrões. Por conta disso, de repente, você pode falar que certa coisa está acontecendo ou que vai acontecer, baseado nas ideias que você coletou. Você faz isso tudo sem perceber. Dá uma sensação que é baseado em nada, mas a verdade é porque ideias são algo realmente não tão concretas, não tão palpáveis, e sempre é muito difícil de se explicá-las, porque, bom, tá tudo aqui dentro, ó, da sua caixola. Por ser introvertida, significa que o advogado não vai sair por aí coletando todas as ideias possíveis. Ele vai fazer sempre o máximo para coletar apenas aquelas ideias que são importantes para ele. Então, no lugar de uma ideia sair para 20, é como se ele já coletasse as 20 ideias de uma vez e tentasse encontrar qual que é aquela uma que é a melhor para ele. Isso faz com que NFJs consigam criar um mundo de ideias dentro da sua cabeça. Quase como se eles não precisassem viver as coisas no mundo real, porque ele já tem uma ideia do que vai acontecer ou do que aconteceria, baseado só nas ideias que ele coletou. Isso faz com que os advogados sejam muito voltados para o futuro, para as coisas que vão acontecer, e eles estão sempre de alguma forma meio que preocupados com isso. Eu, por algum acaso do universo, conheço muitos INFJs. É muito comum que o INFJ diga que ele não vai fazer isso porque ele sabe que não vai gostar, mas muitas pessoas podem pensar: como você pode saber disso, sendo que nem sequer aconteceu? Essa é uma característica muito forte de INFJs e é por isso que vai nos levar às nossas 2 primeiras dicas de estudo. A minha primeira dica é ter o seu próprio tempo de aprendizado. A intuição, ela dá uns saltos às vezes, ela pode passar de uma ideia para outra que outras pessoas que não usam da intuição não necessariamente fariam por esse caminho, elas precisariam ir passo por passo para chegar naquela conclusão. Todavia, as funções cognitivas que são introvertidas, elas precisam de um tempo para poder acontecer, porque ela depende de você e não das coisas ao seu redor. Então, pessoas que usam a intuição introvertida, elas têm que ter o seu próprio tempo de aprendizado. Uma dica que eu dou é sempre tentar com uma matéria ou um tópico para ver quanto tempo você demorou mais ou menos para estudar, e a partir disso você vai replicar para as próximas matérias. Estudar de última hora não é a melhor coisa para você, e acumular muita matéria também vai acabar te causando um estresse que você não precisa. E a nossa segunda dica de estudos é: tente sempre fazer uma pesquisa antes de aprofundar em qualquer assunto. Essa é uma dica que eu dou para qualquer pessoa que usa muita intuição, exatamente porque você usa de conceitos e de ideias e que você vai fazer conexões que outras pessoas não necessariamente vão. Não é muito bom que você fique preso apenas às coisas que te passaram a primeira vez. Se você foca em uma única fonte de estudo, você acaba perdendo a oportunidade de conhecer qual que é aquela fonte que seria melhor para você. Se você acha mais fácil estudar usando as aulas do professor, ou se é estudar usando os resumos de outros alunos, ou se você vai aprender vendo aulas no YouTube
e não importa. O importante é que você precisa dar uma conhecidinha em tudo para decidir qual que é o melhor para você. Não estou falando para você ir por todos os lados e aprofundar em tudo. Ninguém tem esse tempo. O que eu estou te dizendo é para tentar conhecer outros métodos de coletar aquela informação. Você pode, inclusive, perguntar para outros alunos que já fizeram a matéria, como que eles fizeram para estudar. E aí você pode experimentar entre aquelas que você já conhece ou entre aquelas que as pessoas te sugeriram. Isso é bom fazer para cada matéria ou para cada semestre. A nossa segunda função cognitiva é o sentimento extrovertido. Sentimento, ao contrário da intuição, é uma função de julgamento. Ela vai julgar as informações para você. Então, você colocou tudo dentro da sua cabeça e agora você vai usar uma função cognitiva que vai te ajudar a organizar aquilo ali dentro. O que é importante, o que não é, o que você vai usar, o que não vai. Muitas pessoas acham que o sentimento é ilógico, que ele não faz sentido ou que é coisa de gente emocional, mas não é bem assim. É só um jeito de julgar as informações e esse julgamento vai ser baseado em valores morais, no que é certo e errado e no que é bom ou ruim. A função auxiliar, ela vai literalmente ajudar a função dominante. Elas vão trabalhar ali juntas como melhores amigas. O sentimento extrovertido, ele é quando você faz esse julgamento de ideias baseado nos valores morais que são voltadas para outras pessoas. Os seus valores, as suas morais, normalmente são valores morais que estão relacionados com a sociedade que você se insere. Por ser extrovertido, essa função vai sempre puxar a intuição um pouquinho para não deixar o INFJ ficar sempre dentro da própria cabeça e fazer ele sair um pouquinho do seu mundo. É isso que dá pra eles os poderes de serem tão empáticos, entre aspas. Essa empatia é sempre muito questionável. Porque eles têm essa noção do que é a comunidade que eles vivem e como que cada pessoa funciona de um jeito. E eles têm essa capacidade de ter muita simpatia mesmo pelo outro. Isso nos leva às nossas próximas 2 dicas de estudo. Tente sempre explicar a matéria para os seus colegas. Dependendo de onde o sentimento extrovertido está no pacote de funções cognitivas da pessoa, eu diria para ela tentar dar aulas ou coisas assim. Mas acontece que não necessariamente isso é bom para os INFJs. A questão é que dar aula envolve muitas outras coisas que a intuição introvertida junto com o pensamento extrovertido não necessariamente querem fazer o tempo inteiro. Então eu acho que a melhor forma de colocar essa dica em prática é tentar explicar para os seus colegas sempre que possível, ou então você pode não necessariamente explicar para eles, mas estudar pensando como você explicaria isso para outra pessoa, porque vai colocar o seu sentimento extrovertido em prática, vai tirar ele de dentro da sua cabeça, de modo que ele vai ajudar a sua intuição e você vai tirar o melhor proveito dele possível na hora dos estudos. E a 4ª dica de estudos é tente sempre colocar os seus estudos em prática. Isso está muito relacionado com qualquer função cognitiva extrovertida. Eu sempre vou falar para você tentar fazer alguma coisa que seja para fora. E a prática é exatamente isso. Eu tenho uma amiga que é INFJ e tá no curso de medicina comigo, mas ela definitivamente prefere as coisas que são mais conceituais e menos mão na massa, vamos dizer assim. Não necessariamente essa é a única forma de colocar as coisas em prática. Não é só pegando a teoria e fazendo aquilo com suas próprias mãos. E uma maneira incrível de se fazer isso é fazendo exercícios. Questões são coisas maravilhosas, vai te ajudar demais. Métodos ativos de estudo são aqueles em que você tem que ir atrás do conhecimento. Isso por si só já explica o que é uma ótima dica para qualquer função extrovertida, mas principalmente por estarmos falando de uma função de julgamento. Porque você vai julgar as informações que você já coletou para ver se você está coletando elas de maneira correta ou não, e se você está julgando elas de maneira correta ou não. Existem diversas formas de fazer isso, e eu tenho um vídeo que fala sobre métodos ativos e passivos de estudo, que eu vou deixar ele aqui em algum lugar. Agora eu vou dar uma pequena pausa nas funções cognitivas, porque eu quero falar especificamente de como a intuição introvertida e o sentimento extrovertida funcionam juntos. Por que os INFJs são INFJs? Porque só eles possuem essa combinação de funções cognitivas como função dominante e função auxiliar. Isso é o que faz o que eu chamo de superpoder da personalidade INFJ. INFJs têm a capacidade de coletar as ideias e os conceitos da melhor maneira possível, e eles são capazes de avaliar essas informações baseado naquilo que seja mais compatível com o ambiente em que ele se encontra e com as pessoas que ele convive. Se eu tivesse que explicar como que é a mente de um INFJ, eu diria que a mente de um INFJ é como um grande quadro branco, em que você pode pintar o que você quiser. Já que o seu sentimento é tão extrovertido, é tão voltado para as outras pessoas, eles vão sempre individualizar outras pessoas, de modo que qualquer ideia, qualquer coisa, aberração que você fale para eles, eles dificilmente vão julgar você
por conta disso. E a mesma coisa para qualquer tipo de ideia, mas não necessariamente aquilo ali vai ficar neles. Então é um quadro branco que você pode escrever o que quiser e que no final você vai ter certeza que quando você limpar, ele vai ficar completamente branco de novo. É uma das coisas que eu mais amo nessa personalidade e é o que nos leva às nossas próximas 2 dicas de estudo. Estude por meio de analogias. É algo que provavelmente você já faz naturalmente, mas quando a gente coloca esforço nas coisas que a gente já faz naturalmente, normalmente a gente tem um desempenho melhor, é mais efetivo, gasta menos tempo e o resultado é definitivamente o melhor possível. Use exemplos. Se você não entendeu e vai, por exemplo, perguntar para alguém, pede para essa pessoa te explicar usando algum tipo de exemplo, se ela tem algo que ela possa comparar para você entender. Quando você mesmo for estudar e você estiver tentando, não sei, explicar para outra pessoa, qualquer coisa do tipo, tente sempre encontrar analogias. Com isso, você vai estar usando a sua intuição introvertida, porque você vai conectar ideias, chegando a conclusões baseadas em conceitos, e também você está usando o seu sentimento extrovertido, já que para poder fazer alguma analogia, você precisa julgar de maneira extrovertida o que exatamente aquilo ali significa. Por você usar do sentimento extrovertido, como eu te falei, os melhores 2 jeitos de fazer isso é perguntando para outras pessoas ou quando você for estudar sozinho e planejar, explicar isso para alguém. E para pessoas que usam intuição e sentimento, a minha dica é sempre pergunte como antes de começar a estudar. Antes de começar a estudar qualquer coisa, você precisa ter um objetivo claro, todas as pessoas, porque isso vai evitar que você saia estudando horas e horas e horas e não necessariamente isso significa aprender por horas e horas e horas. Quando você tem um objetivo claro, você sabe para onde você tem que ir e você vai otimizar o seu estudo. E um jeito de fazer isso é fazendo a si mesmo uma pergunta que vai te esclarecer, vai abrir os caminhos daquele seu estudo. Como que você vai fazer para estudar? Como que você pode usar dessa informação? Como essa informação pode realmente ajudar alguém? Como que essa informação pode me ajudar? Como que eu vou usar dessa informação na prova? Existem muitas perguntas aí que você pode fazer e eu tenho certeza que, como um bom INFJ, você vai saber escolher qual que é a melhor delas, usando do seu sentimento extrovertido para poder te ajudar a fazer esse julgamento aí das várias perguntas que você poderia fazer. A terceira função cognitiva de um INFJ é o pensamento introvertido. O pensamento introvertido ele é uma função também de julgamento, mas o jeito dele fazer isso vai ser baseado em uma lógica, naquilo que faz sentido. Ele vai sempre procurar a verdade, ele vai sempre procurar a razão pelo qual as coisas existem e é quase como um mecanismo de tentar entender a causa e a consequência das coisas. Por ser introvertido, a pessoa que vai fazer esse julgamento é você. Então você decide o que é lógico e o que não é e se as coisas fazem sentido ou não. Você vai ser a régua que vai avaliar a lógica das informações que você coletou. Por ser terciária, ela é uma função que depende muito de cada pessoa, você pode ignorar ela completamente, ou você pode ter uma boa função terciária se você conseguir trabalhar ela bem. Quanto melhor for o seu pensamento introvertido, melhor vai ser a habilidade de um advogado de trabalhar com objetividade. A função terciária, ela tende a ser uma função meio... Ela pode dar, sim, alguns problemas, até mesmo quando você tem uma boa função terciária bem trabalhada. Não necessariamente é a sua coisa preferida de se fazer. As coisas são podem ficar um pouco complicadas quando a gente tem que usar a nossa função terciária. Isso acontece para os INFJs, principalmente quando eles estão muito na defensiva, como método de justificar a sua intuição introvertida. Então é o que a gente chama de um loop função dominante função terciária, porque ele vai ignorar completamente a sua segunda função e ele vai ficar nesse loop introvertido, vai saber aí por quanto tempo. É bem comum que, se essas ideias forem confrontadas e se eles tiverem um momento de defensiva, eles vão usar do pensamento introvertido para poder criar a lógica deles e não necessariamente vai fazer sentido para outras pessoas. O pensamento introvertido é o que nos leva às nossas próximas 2 dicas de estudo. A 7ª dica é estude por meio de fluxogramas. Fluxogramas são coisas incríveis. Eles são quase como mapas mentais. São ótimos para pessoas que usam da intuição de qualquer maneira, porque vai possibilitar a conexão de ideias e conceitos, mas ele não é tão amplo quanto o mapa mental propriamente dito, já que você tem que seguir uma linha de ideias, um fluxo para poder chegar numa certa conclusão. Então, normalmente é uma linha do tempo, é uma cascata de fatores que podem acontecer. Você vai utilizar de uma única linha e a partir dessa linha de raciocínio você vai criar certos ramos. Só o mapa mental não ia ter essa estrutura, o que ia dificultar um pouco a sua vida, mas ao mesmo tempo ele é livre o suficiente para que você mesmo crie a sua lógica. Você não está dependendo da lógica de outras pessoas, e sim do seu próprio raciocínio, o que faz sentido ou não para você e qual é a melhor ordem de colocar essas coisas
dentro do seu fluxograma. De tempo em tempo, reescreva as suas anotações. Não de uma maneira excessiva. É realmente uma coisa de tempo em tempo, porque não necessariamente a primeira vez que você colocou uma informação e que você fez aquelas anotações ali, você teve tempo suficiente para poder aprender aquilo. Como eu disse no início do vídeo, qualquer função introvertida ela precisa de um tempo maior para poder funcionar. O pensamento introvertido é a mesma coisa. Você consegue criar a sua linha de raciocínio e você consegue criar uma cascata de pensamentos para você. Mas para isso acontecer, você precisa de um tempinho. Então, às vezes, você fez aquelas anotações, mas o seu pensamento introvertido ainda não chegou a realmente trabalhar naquilo ali. E quando você volta nas suas anotações, às vezes você pode reescrevê-las de uma maneira que faça mais sentido para você, que seja razoável com aquilo que o seu pensamento introvertido criou, um raciocínio que ele inventou para aquela disciplina. Eu acho que é sempre bom voltar nas suas anotações e ver se você pode fazer elas de uma maneira diferente. Não todas, eu diria mais aquelas que você tem dificuldade ou que você sente que já esqueceu depois de um tempo, do tipo, vi essa aula hoje, mas uma semana depois não lembro de nada. Essa é uma boa disciplina, um bom tópico para poder fazer isso. Eis que por algum motivo meu celular decidiu deletar algumas partes desse vídeo. Então, mil desculpas pela inconveniência e aqui vai um pequeno voiceover enquanto o vídeo não volta. A função inferior dos INFJs é a sensação extrovertida. Ela é uma função de percepção. Ela vai fazer a coleta das informações por meio dos nossos 5 sentidos. Então, com aquilo que quase que a gente pode tocar. É menos sobre conceitos e ideias e mais sobre coisas palpáveis, reais e quase como o objeto no lugar da ideia do objeto. Por ser extrovertido, significa que ela é mais sobre o que está acontecendo em sua volta do que sobre você em si. Estar sempre em contato com o seu meio ambiente é a única função que é focada no presente, de maneira que ela é a mais realista e palpável possível. A sensação extrovertida, ela é o ponto mais fraco dos INFJs. É aquilo que vai causar extremo estresse para eles. Muito relacionado com aquilo sobre não gostarem de tomar decisão de última hora, principalmente decisões importantes, ou aquelas típicas situações estressantes. Isso não é bem muito a praia de INFJs, exatamente pelo fato de que eles não têm uma sensação extrovertida muito bem trabalhada. Tudo aquilo que for extremamente sensorial e acontecendo mais de uma coisa por vez vai deixar os INFJs estressados. E isso não necessariamente significa que advogados não se dão bem com barulho ou texturas ou qualquer outra coisa do tipo. Pode até ser, mas é mais em relação à sua concentração e no que ele precisa prestar atenção. Então, muitas vezes é bem difícil para eles prestar atenção em 2 pessoas falando ao mesmo tempo ou fazer multitarefas. Não é bem uma coisa que eu indico para INFJs. Essa dificuldade de lidar com o aqui e agora e o mundo sensorial que acontece ao seu redor é exatamente o que vai nos levar às próximas 2 e últimas dicas de estudo. A 9ª dica é tente estudar usando o método Pomodoro. Aqui eu tô realmente acreditando na minha habilidade de prever que as coisas que vocês acham chato provavelmente são coisas relacionadas com a sensação extrovertida e é o melhor jeito de lidar com essas coisas definitivamente usando o método Pomodoro. Para quem não conhece o método Pomodoro, é aquele que você tem pequenos tempos de estudo e pequeninos tempos de intervalo e você vai fazer isso como se fosse um ciclo. Isso é perfeito porque vai te permitir usar a sensação extrovertida em pequenas doses. Parece pouca coisa, mas isso faz toda a diferença quando você está fazendo algo que realmente não é a sua coisa preferida de se fazer. É muito comum que INFJs também procrastinem porque eles tendem a ser grandes perfeccionistas, especialmente porque eles não são muito bons em lidar com aquilo que precisa ser feito aqui e agora e que não necessariamente precisa ser tão bom assim. Como eles têm dificuldade de processar esse tipo de informação, eles também têm dificuldade de lidar com coisas que não são tão perfeitas assim. Quando você tem tempo para lidar com o futuro e você sabe o que vai acontecer e você consegue prever e perceber os padrões, você provavelmente consegue fazer um bom trabalho. Tendo tempo para fazer algo, com certeza você vai se dedicar mais e vai conseguir consertar certos erros, coisa que você não poderia fazer se fosse de última hora e ali na urgência. E o método Pomodoro pode ser uma grande maneira de aliviar isso daí. Principalmente naquelas coisas que você acham chatas e coisas que vocês têm um pouquinho de dificuldade para poder fazer, para poder começar, na verdade. E por fim, a nossa última dica de estudos é encontre métodos saudáveis de utilizar a sua sensação extrovertida. Isso pode parecer um pouco
como que você vai fazer isso, sendo que essa nem é a sua função principal, mas existem sim certas maneiras, e isso é tentar ao máximo colocar a sua sensação em prática. Quanto mais você usa ela, melhor ela vai se tornar e mais fácil vai ser para você utilizá-la quando for necessário. O jeito de se fazer isso é fazendo exercícios físicos, atividades físicas é maravilhoso, está extremamente relacionado com a sensação de maneira geral, vai desligar a sua intuição introvertida um pouquinho, porque você tem que focar naquilo que está acontecendo ali, naquilo que está acontecendo agora e no exercício que você está fazendo. Claro que não precisa ser algo assim muito elaborado, não precisa ser o fim da sua vida, é algo que está aí só para poder te ajudar. Eu acho que eu não preciso falar aqui dos benefícios do exercício físico para os estudos, porque é algo que já foi comprovado, é algo que vai te fazer bem de uma maneira geral. E é algo que vai te ajudar a trabalhar com a sua sensação extrovertida, que é o seu ponto mais fraco. Uma outra dica também que eu tenho é de ter pessoas que fazem uso da sensação extrovertida por perto de você. Então, ESFPs e SFPs, ESTPs e ISTPs são personalidades que às vezes é bom você ter por perto, porque é sempre bom a gente conviver com pessoas que são boas naquilo que a gente quer melhorar. Isso vai te dar uma noção de onde exatamente você está errando, dos benefícios que aprender aquilo ali tem e vai puxar um pouquinho da sensação extrovertida que existe dentro de você. Eu acredito que por hoje seja só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito parabéns pra gente, por mim, porque eu fiquei falando esse tempo inteiro, mas também pra você que escutou esse vídeo até o final. Deixem suas dúvidas no comentário, caso vocês tenham algumas sugestões, críticas. Estou aberta para caso vocês queiram conversar. Não deixem de curtir o vídeo e se inscreverem aqui no canal, porque eu vou voltar falando de INFJs logo logo. Bye!